Oi, gente, meu nome é Ludmila e eu vou continuar com o meu resumo, minhas reflexões sobre este livro, que é Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. E eu vou por propósito. Eu vou falar hoje do propósito 3, tá? No livro, ele fala sobre 5 propósitos, tá? O propósito 3 é: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo, né? Então, ser semelhante a Cristo, o que é ser cristão? Ser cristão é sermos pequenos cristos, é aceitar a nossa identidade de sermos um com Cristo, entender o que é o significado dele ser o nosso Salvador e agirmos conforme ele agiria, né? Ser íntimo dele e entender, né? Mais porque você se tornando íntimo da pessoa, você sabe como ela agiria naquele lugar, né? Naquela ocasião. E nós possamos ser mais semelhante a ele possível. Então, o primeiro capítulo desse propósito, que é o capítulo 22, ele fala o seguinte: criado para se tornar semelhante a Cristo. Nós fomos criados para nos tornarmos semelhante a Cristo desde o princípio, né? O plano de Deus, Deus vê as coisas lá no final. A gente às vezes critica ou quer barganhar ou quer questionar algumas coisas que Deus faz, mas Deus ele já vê isso lá no final, né? Ele ama processo, a gente passa por processos na nossa vida, mas Deus ele já enxerga tudo como vai ser, né? Então, desde o começo ele já sabia que quando ele criou o homem, ele nos fez imagem e semelhança de Deus, né? E nós fomos criados e nós temos essa vida, né? Nós estamos aqui de passagem, como foi já falado nos outros capítulos, nós temos apenas um período, né? Que nós vivemos aqui nessa terra. E nós temos que aproveitar essa vida ao máximo para nos tornarmos cada dia mais semelhante a Cristo. Então, o que acontece? A tarefa do Espírito Santo é produzir um caráter semelhante ao de Jesus Cristo em nós. Então, quando nós conectamos, né, nas nossas orações, conectamos o meu espírito, está conectado ao Espírito Santo de Deus, porque nós somos seres triunos. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, o corpo ele deve ser comandado pela alma e a alma é comandada pelo espírito, porque o espírito está ligado ao Espírito Santo de Deus. E isso vai nos preenchendo da fonte de Deus, do amor de Cristo, do amor de Deus por nós. Então, deixa eu ver partes interessantes. Deus usa palavras, pessoas e circunstâncias para nos moldar. Então, como que nós podemos nos tornar cada dia mais semelhantes a Cristo? Lendo a sua palavra, porque na palavra ela tem tudo o que você precisa. Se você está triste, se você está alegre, se você está com dúvida, se você tem que tomar uma decisão, se você não sabe como lidar com alguma situação que esteja acontecendo na vida, todas essas respostas você encontra na palavra. Só que a gente não pode andar sozinho, a gente não anda sozinho, a gente precisa de relacionamento, a gente precisa de pessoas. Então, quando a gente se relaciona com pessoas que também têm esses princípios, que também entendem da palavra, também têm esse propósito de servir a Deus, de saber que a sua vida ela é voltada a agradar a Deus, que é o que nos criou. Essas pessoas elas vão florir o nosso caminho. Elas vão dividir as nossas dificuldades, elas vão ajudar a gente a ter um caminho mais, às vezes mais, não é que mais fácil,
mas um caminho pelo qual às vezes ela já percorreu e ela vai ajudar a gente a trilhar um caminho com menos vai e volta, um caminho mais reto. E as circunstâncias, porque o que acontece com a gente, as nossas experiências, ela é um ciclo, né? O que acontece comigo e eu consigo resolver e eu consigo superar, as minhas feridas que viram cicatrizes que foram curadas, eu posso curar outras pessoas. Porque eu vou aprender com aquilo, ao mesmo tempo pessoas vão me ajudar e eu vou ajudar outras pessoas, e isso vai se tornando um ciclo. Então essas circunstâncias que às vezes acontecem, a gente passa por dificuldades, às vezes a gente questiona a Deus, mas por que, meu Deus, que está acontecendo isso comigo? Eu merecia isso. Mas aquilo é justamente para criar você mais semelhante a Cristo, porque você vai sair daquela circunstância mais forte. Então, no dia de hoje, em qual área da minha vida preciso rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? É um questionamento. Então, como nós crescemos? Como nós prosperamos? Como nós avançamos? Deus quer que nós crescemos. Deus, ele ama processo, né? Então, tudo é um processo de transformação e nós estamos em constante transformação. Nós somos constantemente renovados pela nossa fé, pela transformação da nossa mente. Então, nós temos que ter ciência de que tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de fazer escolha em conformidade com Ele, dependendo de seu espírito para ajudá-lo a consumar suas escolhas. Então, nós sempre temos escolhas. Nós sempre temos escolhas. Eu tinha a escolha de não gravar esse vídeo. Eu tinha a escolha de só ler o livro. Só que esse livro ele é todo configurado para você ler um capítulo por dia e você terminar de ler ele com 40 dias, né? Hoje eu estou no 35º dia. Então já estou quase terminando. E eu decidi fazer esse vídeo. Eu tenho sentido que para mim fazer vídeo, se as pessoas assistirem, eu fico muito satisfeita. Se as pessoas às vezes assistirem esse vídeo e se interessarem pelo assunto, eu gostaria de ler esse livro. Esse livro é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Eu aconselho todo mundo a ler. Uma amiga me indicou, eu comprei e fiquei relutante para ler, porque eu estava lendo outros e adiando esse, mas aí surgiu um grupo de WhatsApp que uma outra conhecida me indicou, onde a administradora posta as páginas do livro para a gente ler, né, para os integrantes do grupo ler e fazerem as suas reflexões. Então é muito bacana. Então eu espero que esse vídeo me ajude a um dia eu assistir ele e falar, nossa, aquele dia eu pensava assim, como se fosse um diário em forma de vídeo, coisas que eu estou aprendendo também. E também espero que alguém assista e possa tocar no coração dessa pessoa e ela possa também aprender e buscar mais conhecimento. Então, toda mudança, igual eu falei, ocorre na nossa mente. Então, se você morre para o pecado, hoje eu até falei dessa palavra no meu devocional, quando a gente morre para o pecado e a gente nasce de novo em Cristo, que nada mais é do que a gente todos os dias está lutando contra o nosso bem e o nosso mal, porque nós nascemos com o pecado. Nós temos o pecado, mas a vinda de Jesus e a morte dele e a ressurreição, ela representa isso. A morte do velho homem e o nascimento do novo homem, mas isso tudo é dentro de nós. E isso é uma guerra, uma busca incessante, onde não tem fim, é todos os dias, é todos os minutos, todos os segundos, todas as atitudes, todas as decisões que você tem que tomar. Você está em constante guerra entre o bem e o mal, entre o pecado e a semelhança a Cristo, que foi o único que não pecou, que veio aqui para nos representar e nos salvar e nos dar a oportunidade de sermos filhos de Deus e de vivermos a vida ao lado dele, a nossa vida eterna. Então, nunca é tarde para começar a crescer. Independente, Deus te deu uma vida para você servir a Ele, para você fazer o melhor da sua vida. Você só tem essa vida. Então, faça o melhor dela
para que você transforme as vidas das outras pessoas. Pelo menos esse tem sido bastante revelador para mim. Então, o próximo capítulo é Transformando pela Verdade. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo no qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, permanecer na palavra, né? Não só ler, mas compreender, mas aceitar a autoridade da palavra, assimilar a verdade, levar para a sua vida, para o seu dia a dia, né? Fazer uma leitura diária, um plano de estudo, compartilhar com outras pessoas, fazer um grupo de estudo e relembrar sempre, viver aquilo no seu dia a dia mesmo. Próximo capítulo, transformado pela provação. Então, o que é a provação? Todo problema que nós passamos, Deus tem um propósito por trás dele. Então, a gente não passa por nada nessa vida por acaso. Todos os acontecimentos na nossa vida são importantes. Deus aproveita de cada um deles para nos ensinar, para nos fazer crescer, para nos levarmos a ser cada dia mais semelhante a Cristo. Então, Deus deixa às vezes que aconteça certas coisas conosco, que seja ruim, acontecimentos ruins ou acontecimentos que depois a gente vai se arrepender, mas Ele está mais interessado ao nosso coração, porque Ele sabe das nossas fraquezas, dos nossos pecados, dos nossos erros, dos nossos possíveis coisas que vão acontecer, das nossas escolhas. Mas quando a gente se volta a Ele com o coração quebrantado, com o coração arrependido, e se volta a Ele e admite isso, Ele está de braços abertos para te abraçar e te perdoar. Então, tudo faz parte desse grande plano, né? As dificuldades vêm para provar a sua fé. E realmente, né, nessa pandemia, a gente vê que muitas pessoas se voltaram a Cristo. Eu, particularmente, sempre fui muito apaixonada por Deus, sempre rezei, li a Bíblia, mas nessa pandemia eu me aproximei muito mais. Eu falo que eu conhecia, mas eu não era íntima. E eu comecei a ficar íntima de Deus, íntima de Cristo, e ter uma relação tão gostosa, é uma coisa tão maravilhosa, é muito delícia. Eu falo que cada vez que você conhece mais Jesus Cristo, você fica mais apaixonado por Ele. É incrível. Vai dando umas transformações muito bacanas. E é uma coisa constante. Não adianta você achar assim, conheci, sou íntimo, tchau e benção, né? Não. É constante. É todos os dias, todos os minutos. Então, isso a gente vai aperfeiçoando. E é importante a gente pensar que em meio às dificuldades, a gente sempre tem Deus no nosso lado. Ele é sempre fiel. Ele não erra. E os sofrimentos que nós passamos, eles são passageiros. Nenhum sofrimento é para sempre. Quando a gente está passando por aquele problema, a gente acha que não vai ter fim, que não vai acabar. Mas ele vai passar. E quando a gente é paciente, a gente é persistente, a gente mantém a nossa fé mesmo em meio a essas dificuldades, a gente pensa, não, eu estou passando por isso, mas eu já tenho fé, eu já vejo o final, eu já vejo que Deus me tirou daquilo, que já resolveu. Que o propósito dele é maior do que o meu. Então, isso vai passar, porque a recompensa que ele tem para nós, todo problema tem uma recompensa, todo sofrimento que nós passamos tem uma recompensa. E essa recompensa é eterna, é ao lado de Deus. Então, a reflexão desse capítulo é: qual o problema da minha vida me trouxe mais crescimento? O meu foi muito a parte financeira. Me trouxe muito aprendizado. Mas esse é assunto para uma outra hora. Capítulo 26, crescendo por meio à tentação. Né? Então, a tentação, eu acho que é mais ou menos aquilo que eu falei, né? É a nossa guerra interna. Porque nós temos muita tentação no mundo, mas quando nós temos um propósito definido, clarificado, a gente se torna menos tendencioso a se voltar para a tentação. Então, aceita
que nós vamos ser tentados, que nós temos tentações e muitas vezes a gente vai até cair nessas tentações, mas quando nós temos conhecimento disso, se torna mais claro a gente não cair nessas tentações. Então, ter paciência e saber que Deus utiliza a situação de tentação, né, para nos permitir termos uma escolha, tá? Independente da escolha que a gente tiver, ele sempre vai estar no nosso lado. Mas a gente, tendo essa clareza, quando a gente entende, a gente vai querer ter a opção, né, a escolha de ir para o caminho de ser mais parecido com Cristo. Então, a tentação começa na nossa mente. A nossa mente, gente, é a luta contra o coração. O nosso coração é de Deus, ele está ligado na nossa alma, no nosso espírito. E a nossa cabeça está ligada no nosso corpo. E o coração é o intermédio, né, entre a nossa alma, nosso corpo e o nosso espírito. Ou seja, Deus conversa com a gente pelo nosso coração. Então, toda a bondade, toda a nossa semelhança com Jesus Cristo, o nosso pedacinho de Jesus que está dentro de nós está no nosso coração. E a nossa mente, ela é preguiçosa. Ela sempre vai querer ir para o caminho mais fácil. Ela sempre vai querer nos sabotar. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Fica mais fácil na hora da gente tomar uma decisão. Porque a gente vai ver, não, isso é meu cérebro querendo me sabotar. É meu cérebro falando que eu tenho que fazer isso e que não é legal para mim. Isso não vai me fazer bem. Isso não é o que Jesus queria que eu fizesse. Então, você jamais irá se livrar da tentação. Desculpa, sempre vai ter tentação. Só que você vai ter a escolha. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem, né? É o que eu falei, é a escolha. Então, ter paciência, controlar mais a minha mente, tá voltada mais à verdade, isso foi coisas que eu anotei. Sempre pedir ajuda a Deus para nos dar esses discernimentos, né? E o questionamento desse capítulo é: que atributo do caráter cristão posso desenvolver, derrotando a tentação mais frequente em mim? É o que eu já fiz a minha análise. E os 2 últimos capítulos deste propósito é derrotando a tentação, e isso leva tempo. Então, o que ele fala pra gente? Que a tentação, ela sempre vai ter uma saída. Então, igual agora que eu bocejei, você já assistiu alguém dando bocejo e sentiu o impulso de bocejar? Então, quando nós nos dirigimos para aquele acontecimento, para aquela tentação, a gente vai ser mais influenciado por ela, tá? Então, você redirecionando os seus olhos para outra coisa, para uma coisa de bondade, para uma coisa que você sabe que não está vindo da sua mente, mas sim do seu coração, isso vai te ajudar a derrotar a tentação. Então, não basta você achar que você não vai ter tentação, que você vai sempre vencer ela. É aquilo que eu falei no começo. Aceita e desvia daquilo. Desvia, afaste-se. Reprograme a sua forma de pensar sobre aquilo. Tenha um porquê. Tenha um porquê na cabeça, então. Por que eu vou fazer isso? Se você sempre parar antes e falar assim, por que eu vou fazer isso? Isso está alinhado com o meu propósito? Você vai ser menos sujeito a tentação. E seja você. Eu costumo dizer que tudo começa com nós mesmos, né? Nós temos que nos conhecer, saber as nossas fraquezas, saber onde a gente é mais tentado e tentar reprogramar a nossa forma de pensar sobre aquilo.
Porque nós temos um propósito, nós temos o final que Deus quer para nós. Nós temos um chamado, nós temos um objetivo aqui. E isso tudo junto, né, feito tudo uma salada, a gente consegue atingir esse objetivo mais facilmente e sermos mais semelhantes a Cristo. E saber que tudo isso vai levar tempo. Tudo isso vai fazer parte de um processo de Deus. E tudo tem a hora certa. Então, um bebê leva 9 meses para nascer. Uma semente de manga, ele vai demorar tanto tempo para virar uma mangueira. Uma jabuticabeira, ela demora acho que 10 anos para dar jabuticaba. Então tudo tem seu tempo. Espere o processo, só não desista. Não desista. Persista, seja persistente. Saiba que você vai ter que lutar essas guerras todos os dias. Eu luto muitas guerras contra mim mesma todos os dias. E eu sei que o que Deus tem para mim é maior. E o que Ele tem reservado para mim é uma coisa muito, muito, muito grande. Muito grande. E só que eu ainda não estou preparada para receber isso. Eu estou me preparando para receber essa grande coisa que Deus tem para mim. E se eu parar, eu não vou receber. Se eu ficar de braços cruzados, eu não vou receber. Eu tenho que lutar todos os dias. Não é porque eu errei hoje. Tem uma frase que me marca muito a minha cabeça, que fala assim: erre muito, mas não nas mesmas coisas. Eu ainda falaria ela até diferente. Eu falaria: erre sim, erre muito, às vezes até nas mesmas coisas. Mas não deixe de tentar não errar. Não deixe de lutar contra esse erro. Não deixe, porque ninguém é perfeito, gente. Deus nos fez imperfeito. Deus nos criou imperfeito. Por um motivo, porque a gente precisa das outras pessoas. E errar é a coisa mais comum. Mas a gente não pode ficar remoendo aquilo. A gente tem que ressignificar aquele erro e trazer ele de uma forma diferente. Dar uma chacoalhada na nossa cabeça e mudar a forma da gente pensar pra gente, sei lá, por exemplo, tem um copo em cima da mesa. Aí eu vou lá, sem querer, esbarrei nesse copo e deixei cair tudo no chão. Foi um erro, porque alguém vai chegar perto de mim e vai falar assim: nossa, mas esse copo estava aqui em cima, você não viu? Olha a bagunça. Eu agi errado, porque eu fui espalhafatosa, acontece muito comigo.